Boa noite, senhoras e senhores. Estamos aqui hoje, novamente, com mais uma palestra nessa comemoração do aniversário, do bicentenário do aniversário de Maria Firmina dos Reis, a primeira romancista brasileira. E essa palestra, ela será conduzida pela mediadora Roberta Flores, e teremos dois debatedores, a Algenira de Macedo Mendes e o Paulo Bogea. Como convidada palestrante, nós temos a professora Bárbara Simões. E a Bárbara, ela vai falar o trabalho do que ela veio apresentar, os trabalhos que ela realizou em cima dos estudos da Maria Firmina dos Reis. Bom, esse projeto, esse evento, ele tem como promotores a Academia Ludovicense de Letras, Casa Maria Firmina dos Reis, o Instituto Histórico e Geográfico de Maranhão, Casa Maria Firmina dos Reis, Academia João Lisboense de Letras, Casa de Maria Firmina dos Reis, Instituto Histórico e Geográfico do Maranhão, Sociedade de Cultura Latina do Brasil. Essas são os institutos e as academias responsáveis pela promoção, que promoveram, estão organizando esse evento. E a coordenadora geral é a nossa professora doutora Dileci Adler. Essa palestra, temos também alguns parceiros, né, os apoiadores. E o Instituto Cultivo Suíça Brasil, qual eu represento aqui, nesse momento, que está disponibilizando o canal Cultive para apresentar toda a programação da Maria Firmina dos Reis, desse bicentenário da Maria Firmina dos Reis, até o mês de novembro, transmitindo esses encontros virtuais, que serão quinzenais. Esses encontros poderão ser pré-gravados ou transmitidos diretamente. Igualmente, nós temos que agradecer o artista digital generalista, Vaniel Souza Silva, que disponibilizou o seu talento para a produção de toda a programação visual, inclusive a criação da imagem da Maria Firmina dos Reis, que está sendo difundida em todos os nossos meios de comunicação. Esta é a segunda edição das palestras virtuais. A primeira foi a conferência de abertura das comemorações, foi realizada no dia 11 de março. Por ser nessa data comemorado o aniversário da ilustre escritora e o Dia da Mulher Maranhense, igualmente o Dia da Mulher Vimarense, que foram instituídos por lei e em homenagem à escritora. O conferencista de abertura nesse dia 11 foi o ilustre professor Dr. Charles Martin, autor do belíssimo prefácio Uma Rara Visão de Liberdade, da histórica terceira edição de Úrsula, em 1988, coleção Resgate, do Instituto Nacional do Livro, e editado pela editora Presença, que também conta com a organização, atualização e notas da professora doutora Luísa Lobo. E hoje, continuando a programação, vamos contar com a doutora Bárbara, professora doutora Bárbara Simões, como palestrante. E, como já anunciei antes, a professora doutora Algenira de Macedo Mendes, professora mestrando Paulo Eduardo Bogea Costa, como debatedoras, e a professora mestra doutora Roberta Flores Pedroso, que vai mediar
o evento a partir desse momento. Vocês sejam todos muito bem-vindos e estejam à vontade e apresentando para vocês um pouco da biografia da doutora Roberta Pedroso, que vai conduzir esta palestra. Então, a doutora Roberta Flores Pedroso é professora da Rede Pública de Ensino de Camaquã, no Rio Grande do Sul, há 29 anos. É licenciada em Letras e Pedagogia pela UBRA, especialista em literatura brasileira na UFRGS, mestra em literatura brasileira também pela UFRGS, e doutorando em literatura na UFRGS. Ela é autora dos comentários do romance Úrsula, de Maria Firmina dos Reis, pela editora Leitura 21, ensaio. Ela é autora do livro de crítica literária Pão, Texto e Água, Retrato da Literatura Quando Negra, editora Figura de Linguagem. Pesquisa e tem vários artigos publicados sobre a literatura escrita por homens e mulheres negras e negros do Brasil. Recentemente, participou do Salão Internacional do Livro de Genebra e do primeiro Encontro Internacional de Investigadores em Estudos Afro-Latino-Americano, Colômbia, Cartagena. Então, vocês estão vendo aqui que nós teremos uma noite super agradável e muito informativa com tantos talentos da literatura brasileira. Que sejam muito bem-vindos todos vocês e pode dar continuidade chamando a Roberta para dar continuidade a essa palestra tão esperada. Roberta, meu muito boa noite a você, meu obrigada pela sua presença e pelo trabalho que você vai dar continuidade. Boa noite a todos e todas. É um prazer estar aqui para nós participarmos do bicentenário, as comemorações daquela que desacomodou o cânone literário e inaugurou a escrita feminina negra no Brasil. Teremos agora como palestrante que irá nos agraciar sobre mais uma fala da escrita e história da Maria Firmina, que é a professora doutora Bárbara Simões. É professora associada de literaturas de língua inglesa na Universidade Federal de Juiz de Fora, onde atuou como diretora de Relações Internacionais e coordenadora institucional do programa Idiomas Sem Fronteiras entre 2016 e 2020. De 2018 até 2021, trabalhou como vice-diretora do Conselho Gestor de Relações Internacionais da Andifes, atuando na articulação das diretorias de Relações Internacionais das universidades federais de todo o país. Possui graduação em Letras, Língua Inglesa e Suas Literaturas, Língua Portuguesa e Suas Literaturas, Língua Latina e Suas Literaturas pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Ou seja, a professora tem 3 formações na área das letras. É mestre em Letras, Teoria da Literatura pela Universidade Federal de Juiz de Fora e doutor em Literatura Comparada pela Universidade Federal Fluminense. Tem experiência nas áreas de literatura comparada, estudos culturais, literatura afro-americana e afro-brasileira, Angola e literatura de língua inglesa, atuando principalmente nos seguintes temas: migração, diáspora, memória, ficção contemporânea e silêncio nas literaturas afrodiaspóricas e pós-colonial. Atuou como pesquisadora PNAP da Biblioteca Nacional entre 2013 e 2014, com o projeto Entre o Romance e o Periódico, Memórias Traumáticas em Maria Firmina dos Reis. Pesquisadora associada do OMA, Centro de Direitos Humanos e Empresas, coeditora dos livros Escrituras de Deus e do Diabo e nas bolsas de Mandinga, e autora do romance Firmina,
2019 e Guinevere, 2022. Professora Bárbara, seja muito bem-vinda e estamos aguardando a sua palestra. Boa noite, Roberta, boa noite a todos e todas. É uma honra muito grande estar aqui com vocês nessa noite, para que a gente possa aprender um pouco, trocar, né, dialogar sobre essa figura realmente tão significativa da nossa literatura brasileira, que é a escritora Maria Firmina dos Reis. Eu quero já começar fazendo um agradecimento a todos os promotores desse evento, agradecendo a coordenação e também ao convite que me foi feito, né, ao voto de confiança, para que eu estivesse aqui um pouco nessa partilha com vocês sobre Maria Firmina. Bom, a minha história, eu vou falar um pouco sobre a minha história com a autora e sobre acho que o romance aí que eu trouxe em 2019, que se chama Firmina, em que eu transformei a Maria Firmina dos Reis em personagem, né? Então, a Maria Firmina dos Reis, pessoa, ela virou uma personagem aqui desse meu romance, que foi lançado pela editora Malê em 2019. Vou falar um pouquinho do romance, mas um pouco também da obra e de como que eu transformei ela em personagem, como é que ela se transformou, né, numa personagem de ficção, de romance. Bom, então, assim, primeiramente, como a professora Roberta leu ali, em 2012, eu me inscrevi para ser pesquisadora da Biblioteca Nacional, era um edital aberto, era um edital PENAP, e tinha uma bolsa para literatura, uma única, e na época, assim, né, realmente eu fiz o projeto e coloquei ali toda a minha vontade de pesquisar, era 2012, então a professora, professora também, mas a autora Maria Firmina dos Reis, ela não era conhecida como ela é hoje, né? A gente tinha alguns trabalhos já, a gente tinha algumas teses, a gente tinha algumas orientações, mas, assim, 10 anos se passaram. Então, você vê que mudou muita coisa. Então, a Maria Firmina, ela não tinha essa visibilidade, né? E aí eu fiz o projeto justamente para pesquisar o quê na Biblioteca Nacional? Todos aqueles jornais, eu fiz um recorte, né, da segunda metade do 20, então, assim, do 19, desculpa, da segunda metade do 19, que achava, assim, que ela tinha contribuído bastante, aí era uma época muito, muito rica de contribuição da Maria Firmina dos Reis em São Luís do Maranhão, naqueles jornais todos, e então, um trabalho, assim, baseado realmente em ver como essa escritora, ela se comportava, como que ela participava da vida de São Luís do Maranhão, como é que ela era ativa naquela sociedade, naquela província, naquela época, né? Porque até então, tudo que eu tinha lido de Firmina era muito assim, de que aquilo que ela mesma coloca no prefácio do livro, né? Uma mulher de educação acanhada, sem o trato, né, dos homens ilustrados, não sei o quê, que tudo isso que ela coloca ali, que é o que convém a uma mulher da época quando publica, né? Até mesmo uma autora branca como Jane Austen, lá em Londres, ela publica o seu primeiro livro por uma mulher, né? Ela não coloca o seu nome, então, assim, a escrita feminina, ela é muito, muito, muito tímida, realmente, né? Não convém a uma mulher publicar e tal. Então, assim, existe esse retrato de Firmina, que não estou dizendo que seja falso, mas, ao mesmo tempo, uma mulher que se coloca no debate da questão mais séria do Brasil daquela época, que é a questão servil. Como resolver a questão do elemento servil, da escravidão no Brasil, na segunda metade do 20, do 19, desculpa, já é a segunda vez que eu falo isso, mas, assim, como resolver a questão da escravidão, do elemento servil, na segunda metade do século XIX. É alguma coisa que todo mundo começa a se preocupar com isso. E chega um ponto em que todo mundo tem certeza de que tem que resolver, só que ninguém sabe como é que vai resolver, porque o problema está instalado, né? Então, como é que você resolve? Você vai julgar o país numa guerra civil, igual aconteceu nos Estados Unidos? Você vai deixar acontecer o que aconteceu no Haiti, né? Então, um montão de famílias brancas morreram, então você tem aquele medo crescente na elite
né, na elite branca do país, porque você tem o exemplo lá do Haiti, o que você vai fazer? Então, quem é que vai colher o café, né? Quem é que vai trabalhar? Quem é que vai fazer isso, vai fazer aquilo? Então, é uma elite acostumada completamente a ter os seus escravos, né, em volta, e não sabe como é que vai resolver a situação da economia do país, né, que tem que vir primeiro, na cabeça dos conservadores aí. Então, assim, é um momento de profundo debate político. E Firmina, quando você olha a obra dela, e foi isso que me encantou em Firmina, e foi isso que chamou muito a minha atenção, e eu, assim, me tornei realmente uma pessoa querendo, realmente, curiosa por pesquisar mais de Maria Firmina dos Reis, é que quando você olha a obra dela, ela se coloca nesse debate. Ela está nesse debate, e ela tem uma tese, né? Ela tem uma tese sobre a questão da escravidão no Brasil, entendeu? Que é uma tese diferente da tese aqui do Sudeste. Eu estou falando do Sudeste, eu estou falando de Minas aqui, né? Mas, assim, é uma tese diferente da tese que está lá no Sudeste, que está lá na corte, no Rio de Janeiro, dos homens ilustrados e das finas palavras que ela coloca no seu prefácio. Então, ela tem consciência, né, de que ela está ali em outro plano. E esses homens, qual que é a tese que eles desenham? Então, você vai ver lá um Joaquim Manuel de Macedo, né? Você vê isso muito claro no Joaquim Manuel de Macedo, no Vítimas Algozes, mas não é só ele, né? A questão, o seguinte, o Vítimas Algozes ali, qual que é a tese? Ou a gente vai libertar os escravos, ou eles vão matar todo mundo daqui a pouco, né? Porque eles são vítimas e que se tornam algozes. Então, é aquela questão lá do Haiti, é a onda negra, medo branco, né? Que tem um livro de uma historiadora da Unicamp que tem esse título justamente. Então, assim, o negro, né, o escravo, o escravizado brasileiro, ele é um inimigo da família branca. Então, essa tese, ela é composta, ela está muito forte, e ela vai ganhando força à medida em que você vai tendo um aumento de número de senhores que são assassinados, crimes, né? Porque a escravidão vai esticando, né? Vai se esticando, vai se prolongando no Brasil, você tem processos, crimes, e aí... Então, assim, quando você né, Firmina, ela desenha uma tese, só que a tese dela não é essa, a tese dela é: o escravo negro tem que ser libertado porque ele é irmão, porque ele é da família, porque ele tem uma alma, né? E essas almas conversam. Então, lá o capítulo, um dos primeiros, não sei se é o primeiro ou se é o segundo capítulo do Úrsula, duas almas. Então, as almas, elas conversam. A tese dela é o quê? É uma tese que passa por um cristianismo, um cristianismo de cunho existencialista, que eu considero, assim, mas que ela vai colocar, ela vai integrar esse negro na família, mas não é aquele, você é praticamente da família, né? Aquela coisa que a gente tem lá no Que Horas Ela Volta, não é isso. É realmente, ela pega todo o cristianismo católico do Brasil e ela faz, entre aspas, joga na cara da elite, diz assim: olha, nós não estamos aqui falando que todos somos filhos de Deus, não é essa religião que nós praticamos, do nosso irmão, então nós estamos fazendo uma coisa meio hipócrita. Então, assim, ela tem uma tese, ela se coloca no debate. Então, assim, a minha curiosidade com Maria Firmina foi essa, né? Como é que uma mulher quietinha, que é como a crítica estava pintando ela muito ali até 2012, tal, acanhada, estava lá em São Luís do Maranhão, não participou, ficou esquecida, nananana. Como é que eu combino isso com uma mulher que eu vejo participando do debate? Então, eu queria olhar os jornais, eu fiz um recorte de pesquisa, eu fui atrás desses jornais, Semanário Maranhense, Eco da Juventude, e aí eu peguei, né, a imprensa, então, para ver qualquer coisa que Maria Firmina tivesse colaborado, qualquer traço, onde é que ela publicava, cadê os poemas, que dia que eles entraram, o que tinha de comentário junto, o que falavam sobre ela. E aí, gente, eu fui achando assim, sabe, coisas muito preciosas, né? Primeiro que eu cheguei à conclusão, que é a minha conclusão, que ela era uma pessoa conhecida. Firmina era uma pessoa, não era conhecida no Brasil, claro que não, mas ela era conhecida no seu lugar ali, Guimarães e São Luís do Maranhão, ela era alguma pessoa conhecida, tanto é que você tem o registro do governador visitando, quando ela era velhinha, e isso eu coloco no meu romance, ela foi visitada pelo governador,
Veja bem, eu aqui, o governador nem sabe quem eu sou, né? Então, assim, Firmina era uma pessoa que tinha uma fama, ela ganhou uma fama, sabe? E ela vai se colocando nesse debate. Então, assim, os jornais para onde ela publicava, para onde ela mandava seus textos. Então, também comecei a investigar a opinião política desses jornais, porque é importante a gente ver como é que essa imprensa funcionava nessa época, né? A imprensa, ela funcionava, acho que um pouco hoje, como é a internet, um montão de blog, um montão de... A gente tem a ideia de jornal, e parece que é um jornal, só dois, né? Não, era um mundo de jornais que abriam e fechavam, alguns duravam 6 meses e fechavam, alguns tinham uma vida de 2 anos e fechavam. Eram muitos jornais, era uma variedade muito grande, né? Então, comecei a pesquisar nesse recorte temporal, né, que foi da segunda metade do século XIX, quais eram as posições políticas desses jornalistas, o que eles estavam fazendo, o que eles estavam falando, quem é que publicava junto com Firmina, onde ela botava o poema dela, quem é que botava também o seu poema, quem é que também falava. E aí, pessoal, foi aí que eu comecei a imaginar a Firmina andando, né? A Firmina vivendo naquele contexto. Foi inevitável. E você está lá, né, pesquisando eu li muita coisa microfilmada na Biblioteca Nacional, você está pesquisando isso, você se depara com outras notícias naquele jornal. Você se depara com todo tipo de notícia, de tragédia, de venda de escravo, de anúncio de escravo que fugiu, de um montão de coisas. Então, eu fui tecendo, assim, um cenário, sabe? Olha, a Firmina viveu aqui. Será que ela viu essa notícia? Ela deve ter visto essa notícia. Ela deve ter comentado isso daqui que saiu, né? Que isso aqui que foi um... Então, assim, eu fui compondo, sabe? Esses personagens e tudo. Eu falei, eu vou escrever um romance da Firmina. E a Firmina vai ser minha personagem. É um romance que vai se chamar Firmina. E Firmina vai ser a personagem aqui. É a vida dela. Ela vai narrar, ela vai contar como é que era, como é que não era, né? A vida lá, e um recorte. Então, assim, aí foi daí que nasceu a ideia, eu finalizei a pesquisa, né? Escrevi um ensaio que eu tinha que escrever e tal. E aí parti para fazer esse romance, né? Tive a ideia, não fiz, na verdade, não fiz, eu só tive a ideia, tá? Ali em 2012, 13. Minha filha nasceu em 2013, aconteceu um montão de coisa. Em 2016 tinha um concurso aberto, que tinha um prêmio, uma premiação, e eu sentei e falei, vou escrever para esse prêmio, eu precisava realmente de dinheiro, e eu sentei para escrever para o prêmio. Não ganhei o prêmio, viu? Foram 5 premiados, eu fiquei em 6º lugar, mas foi muito importante para mim. Bom, enfim, só o fato de ter escrito para ganhar, de ter ficado em 6º lugar, de ter alguém leu o meu livro, sabe? Então, falei assim, bom, acho que esse livro tem que ser publicado e tal. E uma pessoa que estava no júri falou, olha, publica esse livro é bom e tal. Então, quando foi finalmente em 2019, foi quando eu comecei a conversar com a editora Malê, e eles imediatamente conheceram o material, postaram o material e quiseram fazer a publicação do livro. Então, assim, o que eu vou fazer aqui hoje um pouco é falar sobre o livro, né, como eu estou falando. Eu vou ler um trechinho que é o início, que é o capítulo 1, e a partir daí eu vou tecer algumas considerações. E não vou falar muito tempo também para não chatear ninguém, viu? Então, assim, o capítulo 1 começa assim. Se pudesse me mudar, não sei, mas gostaria de não ter tido pés tão flutuantes. Embora eu sempre tenha gostado da sensação da areia correndo sob meus pés na praia do Cumã, e esta é apenas mais uma das minhas contradições, a vida é uma mentira, e eu sou só mais um pedaço da realidade. Então, se pudesse, teria pisado mais firme, e meus joelhos talvez não estivessem tão estropiados nesses tempos do agora. Mas o fato é que vivi nas giragens, e cá estou, como posso ir sendo. Reclamar de leite derramado a uma altura dessas é bobagem. Aprendi com o passar dos anos a suportar minha melancolia, e sempre me equilibrei nas minhas movências, mas nunca entendi o amor. Não sei o que significa ser amada. Você pode ter muitos amigos, passar dias a fio em saraus e encontros, ser convidada para jantares com pessoas excelentes, viver cercada de boa gente, que lhe ouve as opiniões e as aprova na maioria das vezes. E ainda, você pode ter muitos alunos ou filhos do coração, como a Inhazinha ou a Sinhá, minhas meninas, a Rosa, o Benedito. Eles podem dizer que gostam de você, que a admiram, que a senhora é uma excelente mestra e mamãe, estimada. E tudo pode parecer ou ser verdade, o que no fim dá no mesmo. Ainda assim, não sei o que é o amor.
Amor é uma coisa que nunca passou perto de mim, ou que nunca cheguei a entender. Alguém entende o amor? Minha história não tem fatos espetaculosos. Passei grande parte dela tentando me equilibrar em meus joelhos, e outra tentando entender o que seria o amor, e acho que morrerei sem conhecer tal sentimento. Mas, de fato, fui uma pessoa muito estimada. Acho que ainda sou, pois outro dia, e isso não faz tanto tempo, recebi na minha casa a visita em pessoa do governador Luiz Domingues, uma cortesia das mais elegantes. Saiu a notícia na Pacotilha, em São Luís. Uma nota. Cheguei a ler. Prova de consideração, uma visita daquelas. Eu estava adoentada na época. Estes meus joelhos. Preciso narrar, porque a verdade é que tenho sonhado muito ultimamente, e em meus sonhos sinto meu corpo e, sobretudo, minha alma se desmembrando, e tenho um medo estranho, só um minutinho, e louco de que isso aconteça. Esses sonhos de desmembramento e de rostos negros esquartejados têm me assombrado, e luto dias a fio para esquecê-los, e não tenho sucesso e nem sossego. Em meus piores pesadelos, os meus olhos são arrancados das órbitas, como na última cena do Édipo, apresentada há tantos anos no Teatro São Luís, na época em que eu ainda enxergava bem. Havia uma senhora na minha frente com um chapéu espalhafatoso e ridículo, e eu naturalmente não tinha um binóculo, mas mesmo assim consegui ver muito bem a última cena em toda a sua fatalidade. Nunca me esqueci. Aquela claridade toda com que Édipo via sua própria realidade. Quem não teria arrancado os olhos naquelas condições? Mas eu estava tentando explicar meu sonho. Sou desmembrada, pedaço por fatia. Por último, sobram no meu corpo as minhas mãos, que não são essas rugas feias, mas aquelas mãos de moça recatada e audaciosa, que desafiaram as ruas um dia com o manuscrito de Úrsula na direção da tipografia do Progresso. Aquele livro deu o que falar. Como em todos os meus projetos, eu havia pensado um final feliz para a pobre coitada da minha heroína, mas não achei jeito de salvar Úrsula da maldade daqueles homens. Foi uma história triste, de certo, mas muito verdadeira, e sei que arrancou suspiros de umas moças e comentários de uns rapazes. Também deu em uma conversa com o deputado Gomes de Castro. Aquela conversa e aquele bule de chá. Aperto os meus lábios, mas o gosto da erva doce se foi. Tenho poucos amigos. Acordo cedo, minha rotina é simples. Tomo minha sopa de leite com beiju. Bolo com coco às vezes. Tenho frango assado no almoço quando posso. Mariazinha me ajuda com os cuidados mais básicos e insiste para que eu me mude para a casa dela, mas ainda não quero. Este é meu espaço. Ela se cala, vencida, mas percebo que gostaria muito mesmo que eu me mudasse para o seu casebre. Faria pouca diferença. Minha casa aqui em Guimarães está em frangalhos e necessita de reformas que não posso fazer, mas faço com que ela se cale sobre o assunto. Quando a Mariazinha não dorme aqui, chega muito cedo, volta a sair para comprar o que preciso ou para cuidar do quintal. Depois passa o dia comigo, faz o serviço da casa, cuida sempre de abastecer minimamente a despensa. Eu nunca vou à vila, não passo dos limites desse quintal. Em São Luís, há muito que não ponho os pés. Entre as idas e vindas de Mariazinha ao centro de Guimarães com o cesto, passam-se muitas horas e não tenho com quem conversar. Então escrevo, que isso sempre me aliviou o peso da vida. Mas meus olhos ainda funcionam, embora cada vez menos, e as primeiras horas do dia são as melhores para distinguir letras de borrões de tinta. Às vezes tenho vontade de escrever outro romance. Já pensei em dar uma continuidade à história de Úrsula, ou quem sabe criar outra a partir do meu antigo conto, ou voltar ao meu texto indianista. Mas me lembro de que matei a maioria daqueles personagens do passado e teria que inventar outros, e a inspiração parece que se foi, junto com a esperança de dias melhores para este país. Invento então esta, que é outra história lembrada, um pouco sobre o que foi e um pouco sobre o que talvez teria sido. Esta manhã está especialmente abafada e irritante. A culpa pode ser minha, afinal não dormi muito bem. Meu joelho direito doeu um pouco mais do que de costume. Perdi o sono. As corujas pareciam assanhadas em um murmúrio infinito. As lembranças me invadiram.
os mortos vieram de seu descanso perturbar o meu. Perturbaram-me com boas lembranças, chamadas de saudade. Não existe lembrança que não doa um pouco. Penso nisso enquanto tomo o café que a Mariazinha deixou com as broinhas de milho. Esta porcelana está bem usada, mas em perfeito estado. Foi o que sobrou de tempos mais abastados. Ergo a xícara e vejo bem diante de mim os rapazes do Clube dos Mortos, em uma de nossas animadas reuniões. Tempos bons, de confabulações infindáveis. Adelina entrando e saindo com notícias frescas da corte, da Câmara de São Luís, sempre um escravo a ser escondido, sempre alguém a ser alertado, os fazendeiros do Partido Conservador, completamente loucos com o episódio em Viana e com o avanço da causa abolicionista. A cada dia, uma publicação de escravos alforriados. O Diário do Maranhão e o País noticiando fugas e anunciando o apocalipse com toda a histeria possível. E olha, cá estamos, sãos e salvos, exceto de nós mesmos. E o fim não chegou, a não ser para alguns. Mas aquele ano de 1875 foi um dos mais difíceis de fato. Talvez o início da tristeza tenha sido dia 9 de abril, ou o que podemos depreender do comentadíssimo artigo Cenas da Escravidão, no Diário do Maranhão. Aí eu vou citar o artigo, né? E assim eu vou terminar. Hoje, por ocasião de embarcar grande quantidade de pretos para o Rio de Janeiro, no vapor que para aí segue, tivemos ocasião de presenciar uma cena das mais edificantes. Entre esses infelizes, via-se uma rapariga que teria, quando muito, 16 anos, a qual, banhada em lágrimas, estreitava em seus braços uma pobre velha, qual se via, por sua desgraça e sorte, obrigada a apartar-se de sua filha, fruto de suas entranhas. Semelhante cena sensibilizou de tal forma as pessoas ali presentes, que em muitos correram lágrimas de dor e compaixão. Então, assim, esse é o início do romance, e esse trecho, a partir daí, do 9 de abril de 1875, e dessa notícia, ela começa a acontecer a cena, né, do que aconteceu, e como é que Firmina interagiu com essa cena, que é uma cena de uma separação familiar, e que foi o jeito como eu escolhi começar esse romance, porque é o tema do conto A Escrava, né, que está ali, que é uma questão de separação familiar. A separação familiar é muito forte nesse romance e vai terminar ele também, sem querer dar spoiler, mas a Adelaide, a história da Adelaide, ela é uma história muito pesada, que eu considero aqui, e que todas as histórias de escravos que estão aqui, todas elas vieram de recortes de jornal, todas que eu fui pegando. Todas as notícias que estão aqui são da imprensa. A história do Quilombo Benedito do Céu, que passa por aqui, né, que é o episódio em Viana, que ela coloca aqui, isso está noticiado, isso está documentado. E eu só coloquei assim, como é que Firmina estaria ali nisso, né? E botei ali o deputado Gomes de Castro. O deputado Gomes de Castro, do Partido Conservador, que é um outro protagonista junto com Firmina desse romance, que algumas pessoas falam que ele é o antagonista, né? Porque ele é senhor de escravos, ele é escravocrata e tal. Ele existiu, não é? Ele foi contemporâneo de Firmina. Ele foi casado com a dona Ana, agora me esqueci o sobrenome, mas é isso. Então, eu pesquisei a biografia dele. Agora, se ele tinha lá o Engenho Santo Antônio, agora, se ele e Firmina se encontraram algum dia, a gente não sabe. O fato é que Firmina, ela nos seus diários e na sua biografia, ela passa essa questão, que é ultra romântica e tal, que tá no movimento do amor, que eu nunca conheci. Professora, mais um minuto. Minuto. Ela passa essa impressão, essa questão do amor, essa coisa existencial, nunca conheci o amor. Então, eu aproveitei esse mote, que está muito nas poesias dela, do Cantos à Beira-Mar, e vou desenhando assim, qual a motivação que ela teve para escrever isso aqui e tal. Ela tinha aí uma questão, ela tinha uma questão amorosa muito não resolvida e tal. Para finalizar, né, todos os detalhezinhos, o beiju que ela gostava, o bolo de coco, então todos esses detalhes eu fui pegando na biografia de Firmina, a relação com a mãe, eu inventei um pouco. Então, assim, é um pouco do que era, do que foi, e um pouco do que teria sido o romance, né? Então, é isso. Escrevi o romance porque é o romance que eu queria ter lido quando eu estava pesquisando a história de Maria Firmina dos Reis. E assim eu encerro minha fala. Muito obrigada. Muito obrigada, professora, pela belíssima palestra.
Eu já li o seu livro, é maravilhoso, parabéns. Eu viajei bastante ali naquilo que tu havia, nessa ficção, né? Que tu colocaste. Muito obrigada, né? Muito obrigada mesmo por ter compartilhado conosco. E agora eu chamo a professora doutora Algemira Macedo Mendes, UEMA, UESP, CNPq, para conversar e debater conosco a fala da professora que a antecedeu. A professora Algemira possui graduação em licenciatura plena em letras pela Universidade Estadual do Piauí, é mestre em teoria literária pela Universidade Federal de Pernambuco, doutora em letras pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, fico muito feliz porque é o meu estado, com estágio e doutorado de sanduíche em Coimbra, realizou estágio de pós-doutorado na Universidade de Lisboa pela CAPES, em Literaturas Africanas de Língua Portuguesa, é professora associada nível 4 da Universidade Estadual do Piauí, bolsista de produtividade do CNPq, professora emérita da Universidade Estadual do Maranhão, atua no PPGL, né, Programa de Pós-Graduação em Letras das duas IES, coordena o Núcleo de Estudos Literários Piauiense, NELEP, NELGE, e é membro do Comitê Institucional de Pesquisa da UESP, Conselho Editorial das Revistas de Pesquisa em Foco, EMA, e Letras em Revista, UESP. Membro do Conselho Editorial da EduESP, membro do FLEPU, Universidade de Lisboa, em experiência na área de letras, com ênfase em literatura feminina, história da literatura, atuando principalmente nos seguintes temas: literatura brasileira, literatura piauiense, literatura de autoria feminina, literaturas africanas de língua portuguesa e história da literatura. Seja muito bem-vinda, professora Algemira. É um prazer tê-la conosco. Gente, os currículos são tão imensos assim que eu acho que eu me perdi um pouquinho, tá? Eu só queria mostrar o livro da professora Algemira, que é parte da tese dela. Eu fico muito orgulhosa, porque foi realizado aqui no Rio Grande do Sul com a minha queridíssima professora Regina Zilda. Professora Algemira, a senhora dispõe de 5 a 7 minutos para a sua intervenção com a professora Bárbara. Seja muito bem-vinda, estamos muito felizes com a sua participação. Primeiramente, boa noite a todos e a todas, e quero dizer que é um prazer, sempre é um prazer imenso discutir Firmina, falar sobre a Firmina. Firmina é o ar, tem sido o ar que a gente respira há quase 20 anos. E obrigada à equipe, do Cultive, a professora doutora Val de Lessi, que tem sido uma grande baluarte, né, de levar Maria Firmina, né, que assim, não é, a palavra não é nem resgatar, mas assim, é ressignificar sempre, né, tirar esse anonimato. E agradecer, né, o apoio que o Estudo Cultive na pessoa da sua presidente, a professora Valquíria, e dizer que é um prazer muito grande, Roberta, né, dividir mais uma vez com você esse momento, e falar, Bárbara, que para mim eu fico muito feliz, sabe, e te parabenizo, e com meu orientando, Paulo Borgé, que está aqui trabalhando Maria Firmina, e dizer que você está de parabéns por tua fala, parabéns pelo teu trabalho, que é um trabalho, não é, muito, um trabalho de arqueologia mesmo, que eu entendo assim, que bem naquele sentido quando eu coloco na minha tese, né, nesse discurso, quando dissertou, ele coloca, né, dos rastros, né, porque se há caminho, percorrendo esse caminho, e se tem esse caminho,
a gente percorrendo, você encontra os rastros, e foi através desses rastros também que eu encontrei, e continuo encontrando, fazendo esse percurso na história da Maria Firmina. E, por exemplo, quando eu comecei a trabalhar a Maria Firmina em 2000, assim, você começou a trabalhar, imagina que você começou a trabalhar em 2012, pelo que eu ouvi, e disse que tinha pouca coisa. Imagina que eu comecei a trabalhar em 1999, ainda na minha tese, na minha dissertação de mestrado, mas aí só levei em 2013, em 2003, e eu estava na terceira edição do Romance Úrsula, né? E aí tinha muito pouca coisa ainda sobre a Maria Firmina, e eu tive que me transportar quase para São Luís, para contar com... Serviu como roteiro o livro do Nascimento de Moraes, a quem a gente agradece, né, todo esse nosso trabalho hoje, né, de ter sido, assim, esse grande norteador para a gente, foi a bússola, né? Fragmento de uma Vida, Nascimento de Moraes, quando ele descobre, através dos seus estudos, e passa juntamente com Horácio, quando consegue o livro, doa o livro para o Maranhão. E, assim, Maria Firmina tem sido motivo de pesquisa que a gente vem há 20 anos, e cada dia mais eu me surpreendo. E chegando esse final de semana de Guimarães, eu vou reescrever a história de Maria Firmina, porque eu acho que a biografia dela está incompleta, porque Guimarães está muito fora da história, por conta que, quando eu coloquei a escrita de Maria Firmina, revisitando o cânone, porque, assim, você tem toda a razão em dizer que como que ela tinha um projeto político, eu concordo, como que ela foi tão retratada, como que ela realmente foi muito importante, ela pertenceu a um lugar, as obras dela foram bastante aplaudidas na imprensa, a gente vê nos jornais, eu coloco isso nos anexos, você percebeu isso, e a gente só não entende porque esse silêncio, mas que quando ela escreveu, ela foi festejada, e ela não viveu, por exemplo, não é o governador a visitou, já velhinha, mas, assim, nós vemos, por exemplo, que Monteiro Lobato, em 1917, se ocupou de falar da morte dela, entendeu? Juntamente com Graça Aranha. Então, e olha que o Monteiro Lobato, a gente sabe muito bem que a figura polêmica que era o Monteiro Lobato. Claro que a gente não vai estar aqui, assim, que a cada momento a gente descobre mais elementos, assim, e estando em Guimarães, eu percebi agora, a gente fica só São Luís, ela passou, digamos, 70% da vida dela em São Luís, ou em Guimarães, e Guimarães, tanto quanto São Luís, eram as vias marítimas, e esse envolvimento, quer dizer, essa influência, esse contato com Portugal, contato com Belém, né, que é uma coisa que eu estou pensando, visitar a biblioteca de Belém, porque a influência de Guimarães com Belém ainda hoje, imagina na época, né? E, assim, como eu coloco no meu livro, assim, pelas leituras que ela fez, ela não era uma pessoa comum quando lia Shakespeare, quando lia Henriette Beckstone, por exemplo. O projeto, de você ter razão também, eu concordo com você, quando você diz que ela tinha um projeto. A questão da religião, ela já está no livro, no título Úrsula. Quem foi Úrsula? Né? Claro, a partir do próprio título, e vem toda aquela questão da irmandade. E isso aí está implícito quando ela cita a própria Henriette Beckstone na casa Acabando o Pai Tomás, né? Todo aquele projeto, claro que aqui nós estamos falando do catolicismo, do cristianismo, né? Mas, assim, eu gostaria de fazer e aí a gente trataria várias, por exemplo, recentemente eu ministrando uma disciplina, e é por isso que a presença do Paulo está aqui, nós colocamos esse livro, Literatura e Relação, Questões de Gênero, no mestrado de letras, e eu adotei o seu livro no seminário, né? Justamente para a gente ter é um livro que ele é muito, é um metatexto, não é? É um livro que vai falar muito dessa metalinguagem, dessa metaficção, não é? E aí o Paulo trabalhou esse romance, e eu
justamente para a gente dialogar. Mas eu gostaria, sim, que você colocasse, assim, por exemplo, eu não sei se você concorda, e é algo que eu leio no teu livro, e é algo que eu revendo, algumas questões que eu estou reeditando no meu livro, eu estou atualizando a biografia dela, porque realmente precisa ser atualizada. Eu tenho duas perguntas para fazer. Se você fez uma pesquisa em loco, se você foi a São Luís, se você foi a Guimarães. Essa é uma pergunta. Não necessariamente você precisaria ir lá para escrever, né? Claro. E a outra é se você, hoje, dentro dos estudos pós-coloniais, decoloniais, hoje, quando a gente trabalha com essas questões interseccionais, quando eu sempre digo, claro que no século XIX a gente não estava falando de um feminismo, mas eu coloco se a gente fala de feminismo negro hoje, eu posso colocar, eu coloco, segurança é uma palavra muito forte, mas eu coloco Maria Firmina como uma precursora desse feminismo negro decolonial. Não é? Então, assim, claro que não, a obra dela tem várias nuances. Nós temos o viés romântico da questão da identidade nacional, nós temos a questão desse discurso, esse discurso que ela foi o diferencial, assim como essa voz que gritou, essa voz que denunciou ao seu modo, não é? Ela usa, assim, a gente vê que vários estudos, que aquele prefácio dela, não é? Claro que era um modo de uma maneira de penetrar, não é? Mas que aquele prefácio dela, não foi de autorização. Ok, então é isso. Então, concluindo, eu gostaria só que você fizesse essa relação, entendeu? Já não é mais da vida, era do seu romance, dessa ficção, e de Úrsula, e de todo esse contexto, com esse momento que a gente vive, desses novos paradigmas epistêmico, somente. Era isso. Obrigada, professora. Obrigada, professora Gemira, pela sua participação e por compartilhar conosco todo esse seu estudo e conhecimento. Bárbara, tu dispõe de 7 minutos, querida, para conversar com a professora Algemira. Bom, tá bem. Obrigada, professora Algemira. Assim, queria só registrar que é um prazer muito grande estar com você pela primeira vez, porque, naturalmente, eu já tinha lido algumas coisas que, né, você é pesquisadora da área há muito tempo e tudo, e é muito emocionante esse momento aqui para mim também, viu, pessoal? Bom, que bom que a gente está tendo essa oportunidade. Bom, sobre a sua primeira pergunta, eu nunca fui a São Luís do Maranhão e eu nunca fui a Guimarães. E olha, foi difícil fazer o romance sem passear nas ruas, eu nunca fui. Sabe o que eu fiz? Eu peguei, gente, eu trabalho, eu peguei mapa do século XIX, de como era uma Rua da Estrela, aí tem lá peguei também as notícias, tem um código de posturas da cidade que foi lançado ali na época, e que falava tal coisa precisa de reforma, tal coisa, então foi uma pesquisa desgastante e muito trabalhosa, porque eu não tinha um retrato, eu nunca tive a oportunidade de ir. Então, assim, eu tô aqui, né, a gente fica longe, então ali naquele momento eu não podia ir, né, e assim, não fui, sabe? Mas assim, eu pesquisei mapa antigo, mapa da época, pesquisei uma tese que me ajudou muito, da área de história, que falava sobre o código de posturas, né, da cidade de São Luís. Eles desenharam tudo ali para mim, e peguei mapa atual para poder comparar e fazer o cotejo. Depois que o romance estava pronto, eu mostrei para uma pessoa que era de São Luís, até, que foi a primeira pessoa que leu, assim, e ele falou, não tem nada de errado, assim, tá certinho o retrato, porque tinha medo de que tivesse feito alguma coisa errada. Bom, mas, assim, quero muito ainda ir né, será uma emoção, acho que quando eu estiver passeando por essas ruas onde circulou Maria Firmina. Bom, sobre a segunda pergunta, então foi tudo na pesquisa mesmo, né? Sobre a segunda pergunta, sobre a questão hoje, né, das novas epistemologias, e deixa eu ver se eu entendi direito a pergunta. Como que se coloca vamos lá,
essa escrita de Firmina, firminiana, como uma precursora, talvez, do feminismo negro ou não, como é que é isso e diante das novas epistemologias. Então, assim, eu sempre digo, com muito cuidado, né? Hoje, a palavra mulata, ela é uma palavra muito condenada e uma palavra que a gente não vai utilizar mais, né, por N motivos, que agora não dá para a gente entrar agora nos N motivos, mas poderia render aí 1 hora, né? Mas é um termo que, na época em que Firmina usou, né, era o termo em que ela usava para si mesma, né? E aqui a gente entre muitas aspas. Firmina não se definia e não como negra, né? Então, hoje, a gente tem uma outra caminhada, a gente tem um outro percurso, né? Que demorou muito para vir no Brasil, né? E aí, por causa de anos de tese de democracia racial, que depois também é uma outra discussão. Mas, assim, a Firmina, eu não posso ler a Firmina hoje, né? Eu não posso dizer que ela era uma ativista negra, feminista e tal, isso seria um pouco anacrônico, né? Então eu vejo mais o seguinte, a Maria Firmina ela é uma mulher de seu tempo, sim, mas ela é uma precursora de todos esses valores, né? Então, assim, ela é uma precursora desse feminismo negro, e não só do feminismo geral também, porque veja como ela denuncia o patriarcalismo nas relações da senhora Luísa né, coitada, aquelas mulheres, elas só sofrem, as brancas também, a Úrsula, né, não tem ninguém, aliás, tem nenhum casamento feliz naqueles livros dela, né, então todos os casamentos são infelicíssimos, por quê? Porque esses homens, olha como eles são, né, então ela está denunciando a questão dela de denúncia dos homens, de como que é a relação homem-mulher ali naquele Brasil, ela é fortíssima, ela é, né, alguma coisa, e também, aí vamos passar para a questão negra, né, das negras, das mulheres, ela faz essa denúncia também com a mãe Susana, e com a própria escrava, que ela, no conto, a escrava, né, que perde seus filhos, que é absolutamente, então assim, ela está tratando de questões da maternidade, né, que a mãe Susana também perde seus filhos, a questão, enfim, da mulher que é vendida, que não pode ter né, a sua relação com o seu marido, mas que é interrompida isso tudo, né, por causa da escravidão, e tratando de questões da mulher subjugada de forma geral no Brasil. Então, assim, com certeza ela é uma precursora disso, né, e eu vejo assim, é claro que a gente entende que ela está no tempo dela, né, na verdade está até muito à frente, né, mas a gente não vai entender ela como uma militante, são outras questões, o tempo é outro, com perguntas diferentes e por isso exigindo respostas diferentes, né? Eu não sei se eu respondi, isso é a minha visão, tá bem? Aqui para colocar em discussão também. Obrigada, professora. Professora Algemira, a senhora pode fazer as considerações finais. Sinta-se à vontade, 3 minutos. Microfone. Tudo bem, concordo, respondeste, tá, a gente não pode, dentro da proporção do seu tempo, mas é uma precursora, entendemos como uma precursora, e não só do feminismo negro, mas do feminismo do geral, quando ela defende, por exemplo, a própria Adelaide, né, aí, e outras mulheres, relações, né, a própria Luísa B. Mas, assim, voltando para as experiências da Firmina enquanto sujeito empírico, né, recentemente, conversando com os habitantes e lendo alguns documentos de Guimarães, né, vendo que como ela passou 80% da vida dela em Guimarães e menos em São Luís, então, assim, a vivência dela foi mais Guimarães do que São Luís, o que a gente territorialmente havia uma segregação muito grande lá, quer dizer, até as pessoas mulatas, como entre aspas, como ela se denominava, eram tidas como elas não eram colocadas como negras no sentido, então, até uma senhora nos deu um depoimento lá que negro é só aquele negro retinto. Então, assim, ela se recusou a assistir aula com a professora negra. E essa pessoa que estava dando esse depoimento era o que a gente chama de tipo, esse mulato, entre aspas, que a Maria Firmina autodenominou. Esse moreno escuro, digamos assim, entre aspas, mas, assim, dentro dos conceitos de hoje,
etnicamente falando, negro, né? Então, e só que o local geograficamente que a Maria Firmina escolheu para viver, escolheu para fundar a escola, entendeu? Foi justamente nessa comunidade. Inclusive, a comunidade não frequentava a igreja, entendeu? Nos festejos, de São Sebastião, não frequentava a igreja porque lá negro não entrava. E negro, então, assim, e ela vivia deste lado. Então, eu acredito que, mesmo ela sendo, como ela se autodetermina, entre aspas, de mulata, entendeu? Ela tinha esse sentimento de pertencimento dessa origem, né, de mãe escravizada, de mãe folga. Entendeu? Eu pelo que... Isso já são inferências de hoje, né? Só isso mesmo. Então, justamente isso que eu queria colocar, ok? Muito obrigada, professora Algemira. Fiquei com essa pulguinha aqui para também, né, ir atrás de novas pesquisas, né? Por que ela se considerava mulata? Assim, em pesquisas recentes aparece o pai como negro e a mãe como mulata ou negra, né? A Maria Firmina, a gente ainda precisa pesquisar mais a respeito da sua história. Sim. Muito obrigada, então. Agora nós vamos convidar para fazer parte dessa conversa maravilhosa, né? O professor e mestrando, o mestre, né? Que é o nosso amigo Paulo Eduardo Boger. É graduado em Letras, inglês, e mestrando em Letras pela Universidade Estadual do Piauí, e tem pesquisa em literatura e gênero, bem como literatura afro-brasileira e afro-americana. Duas temáticas muito importantes e que precisamos estudar com profundidade. Paulo, seja bem-vindo, querido. Vamos ouvir um pouco da tua pesquisa, que tem como orientadora, né, a nossa rainha, a professora Algemira, que eu também me utilizei do livro dela para fazer meus artigos, né? Tenho muita admiração, professora, pela senhora e pela professora Bárbara também, que eu tenho não conheço pessoalmente, mas tenho vocês na minha estante. Boa noite a todos, a todas e todes. É com muito prazer que eu estou aqui, né? E fico muito agradecido por esse convite de falar sobre Firmina, porque é sempre gostoso, né? É tão tal que há 200 anos, né, a gente quer continuar falando, embora há pouco tempo, né, se fala de Maria Firmina dos Reis. E eu fico muito agradecido e reverencio aqui especialmente a minha orientadora, a professora Algemira Mendes, e a Bárbara Simões, né, cujo eu tenho um artigo, né, sobre esse romance Firmina. Bárbara, eu fico impressionado e maravilhado como foi que você escreveu esse romance sem ter vivenciado, experimentado a ida da Ilha do Amor em São Luís, né? Porque, gente, eu lendo o romance, eu me sentia, de fato, em São Luís, né? Porque eu percorria ali, embora tenha mudado um pouco da geografia, algumas coisas, mas o centro histórico permanece a mesma coisa, mas eu me via percorrendo ali o centro histórico de São Luís, e cada cena que você colocava dentro do romance, eu me sentia, de fato, vivenciando e experimentando Firmina, os passos de Firmina, como ela se portava socialmente, como ela se colocava, né, dentro da sociedade maranhense. E aí eu compartilho do mesmo sentimento que a Alberta, quando ela falou que leu o seu livro e ficou assim maravilhada. Eu também fiquei muito maravilhado quando li o seu livro, porque me ajudou a entender alguns aspectos e entender também como Firmina, né, se portava dentro dessa sociedade, né? Então, parabéns
por essa obra. E dentro da minha pesquisa, que eu traço mais uma questão de desconstruir uma história única, né, o que Chimamanda vai tentar fazer dentro de uma palestra dela, fazer essa desconstrução da história única do negro, sobretudo da mulher negra, e especialmente da mulher negra e nordestina, né? E aí eu quero saber de você, porque relatar a vida de Maria Firmina dos Reis através de um romance autoficcional é um grande desafio, né? E você conseguiu fazer isso. Mas a partir dessa desconstrução da história única que você tenta fazer, eu pelo menos sinto isso, porque o seu livro tenta desconstruir uma história única da mulher negra, né, ali dentro do contexto que Maria Firmina vivenciava. Como é que você vê isso para a nossa geração, a geração contemporânea, né, a jovialidade agora? Você, como escritora contemporânea, você vê isso como dentro da atualidade? É bem acolhido? Você vê que existe, de fato, essa desconstrução ou existe alguns embates? Paulo, obrigada pela sua pergunta. Obrigada pela sua leitura do livro. Desculpa. Não foi nada. Obrigada, Paulo. Que coisa bem linda ver essa expressão que vem da fala do Paulo, né? Como nos motiva, o que a literatura consegue fazer conosco. Muito obrigada, Paulo. Professora Bárbara, tu tens 3 minutos para responder. Então, Paulo, como a professora Roberta falou, né, assim, eu fico muito emocionada com a sua fala e muito feliz, porque eu acho que, eu não sei, quando você escuta, assim, você lê o livro, você, né, e aí você está falando da sua leitura do livro, você falou com empolgação, é uma coisa, é alguma coisa muito íntima, sabe, e é muito, muito partilhada, é uma coisa, um sentimento bom, sabe? Eu fico muito feliz com a sua leitura e muito feliz com a sua pergunta também. Te agradeço pela sua pergunta. Eu acho o seguinte, aí para responder a sua pergunta, eu vou ter que dizer o seguinte: eu acredito firmemente que a grande questão, a maior questão do Brasil, e eu me emociono quando eu falo isso, porque, né, é uma questão, para mim, muito séria. A maior questão do Brasil não resolvida é a questão racial. Eu tenho certeza que esse Brasil, esse país, precisa se reconciliar com a sua questão racial. Enquanto isso não for feito, a gente não vai avançar, né? Então, assim, é uma coisa que vocês não perguntaram, mas eu sou uma mulher branca aqui no Brasil, né? E aqui, eu sou uma mulher branca e escrevi deste lugar, este é o meu lugar, de pesquisadora branca. Eu não tenho a experiência da vivência de uma mulher negra, de que uma mulher negra passa nesse país. Eu não escrevi sob o ponto de vista da vivência experimental, eu escrevi sob o ponto de vista da pesquisa, né? E da vivência do racismo na sociedade, que atinge a todos, e a todas, e a todos, né? O racismo atinge a todo mundo, contamina todo mundo, adoece todos nós. É claro que de formas diferentes, é claro que de formas diversas. Então, assim, eu não sei, mas tentando, eu coloquei a Firmina aqui, eu até pedi isso aqui para a Malê, para colocar ela na beirada, né? Eu queria ela na beirada. E o primeiro título desse livro era Giragens, não era Firmina. Só que aí, numa conversa com a editora e tudo, Firmina era um nome que colava mais, né? Tal. Mas é Giragens porque ela tem esse movimento, por isso que o joelho dela gasta. Então, ela não sabe, ela não tem lugar, ela não sabe onde ela se coloca. Esse estar e não estar, esse ocupar o lugar de lá e o lugar de cá, sabe? Porque ela não é uma mulher negra que está lá na senzala e está ocupando aquele lugar ali, que é o lugar que botaram ela ali, e de silenciamento. Ela transita, ela vai para cá e vai para lá, né? E isso daí, eu acho que é o movimento que hoje muitos jovens negros, nós, estão vivendo. E que bom que estão, a partir do momento de cotas que a gente teve nas nossas universidades, a partir de um ingresso maior, de acesso maior, né, da população negra, que sempre foi assolada nesse país. E você começa a ter um pouco mais de ocupação de espaço, um pouco mais democrático, um pouco menos desigual, e você tem toda uma população que passa a ocupar
né? E aí, quem sou eu? Onde é que eu estou nesse país? Como é que eu me coloco? Sabe? Então, assim, eu estou falando para você a partir de leituras de companheiros, companheiras negros e negras que leram o livro e me disseram isso. Essa experiência eu não tenho, porque não é da minha experimentação, mas foram eles que me falaram. Eu tenho um filho negro, né? Eu tenho um filho negro adotivo do coração, que adotei com 4 anos. É a partir do momento em que eu viro mãe desse menino, eu passo a experimentar situações como mãe, né? Em shopping, em restaurante, eu passo a vivenciar coisas que eu não... Você sabe que existem, mas não passa pelo seu coração. Agora eu tenho um coração negro que bate fora do meu peito. Então, assim, eu passo a vivenciar questões, né? Eu não vou falar que no meu corpo, mas no corpo do meu filho, né? Então, assim, essa história fica mais pungente ainda, fica mais, né, colada e vira uma questão que me incomoda profundamente. Antes disso já me incomodava, mas passa a me incomodar de uma forma, né, na raiz, sabe? Então, acho que esse livro hoje é um livro que fala do passado, mas ele fala do presente. Ele fala da situação de muitas pessoas que estão nesse lugar, né? Que é um lugar que é um lugar enquanto essa situação não se resolver, essa situação ela não é resolvida no Brasil, sabe? Eu falo, a situação do racismo não é resolvida no Brasil, a situação racial, ela ainda está aqui. E eu não sei quando é que a gente vai conseguir resolver isso, talvez quando a gente se olhar no espelho, né? Nesse país. Então é assim que eu queria te responder. Muito obrigada, professora Bárbara. E muito emocionante esse teu relato, né? De saber que bate um coração fora de ti e entender essas experiências, né? Mesmo que tu não sinta na pele, mas essa sensibilidade de poder entender o que acontece, né, com o povo negro já é um caminho. E a literatura também, né, é um outro instrumento que caminha, né, para que a gente entenda de outra forma como podemos tentar acabar com essa situação. Paulo, pode fazer a tua intervenção, meu amor, 3 minutinhos. Eu fico muito maravilhado com essa resposta. Eu poderia fazer tantas outras perguntas de cunho acadêmico, de um cunho mais direcionado à estrutura do romance. Mas por que eu fiz essa pergunta? Porque eu acredito que muitas pessoas vão estar assistindo essa palestra e sentir que Maria Firmina, né, quisesse realmente isso que nós estamos começando, né, construir na sociedade contemporânea esse encontro de almas que você falou, né? Esse encontro de almas que tem entre a pessoa branca, a pessoa negra e qualquer outro tipo, né, de etnicidade ou de gênero, de religiosidade. E para mim, como jovem na contemporaneidade, fico muito feliz e digo assim que eu levanto a bandeira e digo assim, vamos estudar Maria Firmina dos Reis. Não, gente, já tem vários estudos. Não tem vários estudos, não. A gente precisa estudar mais sobre Maria Firmina dos Reis. A professora Algemira acabou de Guimarães, já viu que precisa ser revista algumas coisas. Então, uma movimentação, essa questão de você ver, né, esse girar, né, que você coloca até mesmo na imagem do seu romance, que é maravilhoso. Então, eu fico muito gratificado, né, com essa resposta, de esse entusiasmo seu, que, embora sendo uma mulher branca, mas escreve sobre uma mulher negra, e que parece que acolhe de fato e abraça, e esse coração ele acaba sendo concretizado, a sua experiência ela é concretizada com seu romance, com suas pesquisas. Eu acho que isso que a gente vai construindo e modificando o mundo, e é isso, quero agradecer muito mais uma vez, e saio daqui mais empolgado, né, para terminar a minha dissertação e continuar com as pesquisas étnico-raciais, e vamos embora, que a juventude tem que movimentar e fazer a mudança ocorrer, não só no Brasil, como no mundo todo. Gente, já estamos chegando ao final, eu estou emocionadíssima, porque eu estou no interior do Rio Grande do Sul, participando dessa palestra, né, com pessoas tão dedicadas, que conseguem mostrar para nós e para quem está assistindo o que é o poder da literatura nas nossas vidas, né? E Paulo
tu me emociona, né? Lembro os meus alunos, me emociona, assim, com essa força, né? Com esse amor que tu tem pela literatura. E também com a professora Algemira, né? De orientadora. A Bárbara, muito obrigada por essa maravilha que é o teu livro. A gente se emociona. Eu pesquiso também Maria Firmina dos Reis, tenho um projeto para trabalhar mais a questão estética da obra, que eu ainda acho que é o que mais falta, né, nas pesquisas. Eu tenho o livro da professora Algemira, né, Revisitando o Cânone, que faz essa abordagem também. Eu vou parar de falar porque eu me emociono muito, né? Apesar de estar aqui no Rio Grande do Sul e estudar numa universidade maravilhosa, que é a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a nossa primeira tese de doutorado, a primeira no Rio Grande do Sul, foi escrita pela professora Algemira, né? Com uma professora da Universidade Federal, estava na PUC também, a professora Regina Zilberman. E para nós tudo é um achado, nós estamos caminhando a passos lentos aqui no Sul. Mas só em poder participar com vocês, com a Bárbara, com a professora Algemira e com o Paulo, como eu me sinto... nossas almas estão ligadas. Isso já me... Muito obrigada, de coração. Obrigada, professora Edilércio, que me convidou para essa atividade, o canal Cultive, e agora eu passo para a professora Valquíria. Beijo no coração de vocês. Encontro de almas. Que bom, amei essa palestra. Vocês, realmente, eu não tenho palavras para agradecer por todos esses estudos e reflexões que foram apresentados aqui sobre a Maria Firmina, e que eu acho muito necessário, né, para que a população realmente venha a descobrir essa romancista brasileira, primeira mulher romancista brasileira, negra e nordestina, né? E foi muito bom a maneira como a Bárbara colocou essa colocação, essa posição do racismo no Brasil, que é ainda camuflado, e às vezes as pessoas, você falou, eu sou branca, mas eu acho que no Brasil nós não somos brancos, nós somos misturados e todos temos a negritude dentro do sangue correndo, nós temos o índio correndo, né? E isso dá para ver até na formação das famílias, né? Eu estou branca e mais branca agora porque eu estou nesse frio aqui, o cabelo embranqueceu, aí fiquei mais branca ainda, mas a minha família tem brancos, tem morenos, tem escuros, tem de tudo que é cor. Então, uma família com 10 pessoas colorida, né? Por isso que eu sempre digo, eu não sou branca, tenho a pele clara por acaso, né? Foi o acaso e a genética que me fez assim. Mas nós temos realmente essa cor dentro da pele e não podemos esquecer nunca que a questão da cor não é uma questão que deve separar as pessoas, né? A cor, ela não é uma desculpa para classificar as pessoas. Haja visto que a gente tem a prova aí de uma mulher fora do seu tempo, que provoca hoje, né? Graças a Deus ela existiu, deixou seu rastro, estamos hoje aqui discutindo no Brasil uma das pesquisas assim, que eu acho de maior valor, porque eu já estava falando no início com a Bárbara, em outros países, inclusive aqui onde eu moro, pouco se fala das primeiras autoras, né? Não existe essa divulgação, esse trabalho que está sendo feito em cima. E nisso eu parabenizo os promotores, os autores, os escritores, as academias do Maranhão, de São Luís, que estão
sempre colocando em evidência essa mulher mais do que merecidamente. Meus parabéns a todos vocês, porque aqui nós temos Maranhão, Suíça, Rio Grande do Sul, Piauí, então tá assim, né? É uma salada de Minas Gerais. Minas Gerais, exato. Essa salada, né, desse continente e da terra a terra é um lugar único para todos nós juntos. Parabéns a todos vocês, muito obrigada mesmo por essa transmissão, por esse estudo aqui. Eu espero que o público venha apreciar, venha assistir, porque essa palestra, ela vai ficar no ar, no canal Cultive, indefinidamente. Então, ela pode servir de pesquisas, ela pode servir de ponto de informação para muita gente, para estudantes, desde o primário até o doutorado e muito mais. Então, não esqueçam vocês de procurar o canal Cultive para assistir às palestras sobre a Maria Firmina dos Reis. Divulguem para os seus amigos, porque quanto mais divulgar, mais a voz da Maria Firmina será ouvida, a história dela vai renascer das cinzas, como já renasceu, né? Então, a próxima palestra que nós teremos será no dia 7 de abril, continuando com esses estudos. E, com certeza, será tão boa quanto essa e quanto as anteriores. Ela acontecerá no dia 7 de abril, sempre às 18h30, o lançamento, mas depois sempre fica no ar. E nós teremos como convidada a professora, doutora, mestre do Rio Grande do Norte, agora, né, Rio Grande do Norte, Nádia Farias, e a professora e presidente fundadora da Academia Estudantil de Arte Contemporânea e do Museu Pós-Moderno de Educação, no Rio de Janeiro, Wanda Salles. Teremos também a mediadora, professora, mestra, Maria Natividade Silva Rodrigues, que é presidente da Academia João Lisboense de Letras, também lá no Maranhão. Lembrando também que esse bicentenário, ele vai ser coroado com o lançamento da antologia Maria Firmina dos Reis em prosa e verso, uma homenagem pelo seu bicentenário, que está sendo organizada pelo Instituto Cultivo Suíça Brasil, né? E vai ser lançada no mês de novembro desse ano. Então, está aberta, as inscrições estão abertas, e essa antologia e os textos e os autores, eles serão premiados e vão participar de um concurso, e o prêmio vai ser a publicação de um livro e-book para aquele que tiver os primeiros lugares de prosa e poesia. Então, esse prêmio é oferecido pela Edição Cultive, e eu espero e fico super feliz em receber as inscrições de todos os interessados, estudantes, professores, escritores, todos aqueles pesquisadores que se interessam pela vida da Maria Firmina dos Reis, tendo em vista que o tema é a Maria Firmina dos Reis. Então, podem escrever livremente, porém, sobre a Maria Firmina dos Reis, para essa antologia que vai marcar o bicentenário de nascimento da nossa primeira romancista brasileira, nascida em 1822, com muita honra, né? Uma das primeiras escritoras que eu tenho conhecimento, mesmo entre a Suíça, entre os Estados Unidos, e tem tantos lugares que tem tantos escritores, e a Maria Firmina, ela veio para ousar, né? Uma mulher fora do seu tempo. Muito boa noite a todos vocês, agradecimento aos promotores, a Dileci, a organizadora desse evento, né? A coordenadora, aliás, desse evento, e a todos aqueles que estão empenhados em deixar esse evento ainda mais belo, informativo e importante. Boa noite a todos vocês, não esqueçam, meu nome é Valquíria Imperiano, e eu sou a presidente do Instituto Suíça Cultive Suíça Brasil. Estamos aqui
abrindo esse espaço no canal Cultivo para você.